Continuando História e Geografia, nós vamos agora para a página 131. Nós vamos estar aqui no módulo 6, representando a nossa sala de aula. Mas primeiro nós vamos estar olhando um castelo, que nós sempre vimos esse tipo de monumento aqui em filmes, na televisão. E depois nós vamos aprender o uso de maquetes. Por que usa-se maquetes? Por que a construção de miniaturas chama maquetes? Por que ela precisa existir e é fotografada e muito bem vista? Muito legal esse assunto. E logo depois, na 133, nós vamos lembrar um pouquinho da nossa sala de aula, que fala assim, ó, nós precisamos lembrar da quantidade de carteiras dos alunos, por exemplo. Nós vamos também pensar quantas mesas de professor tem na nossa sala. Aí depois nós vamos pensar quantas janelas, quantas portas. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, lembrando lá o nosso tipo de sala de aula, tudo bem? Então nós vamos agora para a apostila. Vem comigo, fique esperto para a gente aprender um pouquinho. Página 131. Vem comigo? Pessoal, continuando agora, projetando a nossa apostila, nós estamos no módulo 6, representando a sala de aula. Então, aqui essa imagem, ela nos traz assim, ó, um castelo. Isso aqui a gente vê em filmes, vê na televisão, vê em séries, e olha o tamanho desse castelo, né? Que tamanho que você imagina que ele tem? Enorme, muito grande. Partindo então, pode olhar os detalhes aí com calma, a tia vai passando para a página 132, porque nós vamos falar um pouco agora do uso de maquetes. Todo mundo já ouviu falar o que é uma maquete, então agora nós vamos aprender um pouquinho mais o uso de maquetes. Você já aprendeu que os objetos podem ser vistos e representados de diversas maneiras. Já sabe também que para representar um espaço podemos desenhá-lo, não é verdade? Há outras formas de representar os espaços. Uma delas é a construção de miniaturas chamada maquetes. Vamos circular a palavra maquetes aqui, ó, para a gente sempre lembrar que isso aí vai ser importante para as nossas próximas aulas de História e Geografia. Agora você já sabe o que é uma maquete. São construções de miniaturas. Então aqui também, ó, eu vou colocar aqui para chamar minha atenção e não esquecer, porque isso aqui são matérias de prova, tudo bem? Ok. Então, você já sabe que a maquete é uma construção de miniaturas que eu quero representar um lugar, um objeto, alguma coisa parecida, tá bom? Então, poderá representar a sua sala de aula construindo uma, tudo bem? A fotografia que você viu é de um castelo da escola de magia de Hogstars, da série de filmes Harry Potter. Para fazer as cenas que exibiam toda a área do castelo, foi utilizada essa maquete que tem o tamanho aproximado de uma sala de aula. Incrível, não é mesmo? As maquetes são muito utilizadas nas produções de filmes e em várias situações. Veja alguns exemplos que a tia vai projetar agora essas fotos. Vamos lá, tá na sua apostila na 132. A primeira aqui é a seguinte: as maquetes são usadas para representar os lugares de uma cidade. Na foto, maquete do Museu Paulista, localizado em São Paulo. Então aqui, olha, essa maquete ela representa o lugar na cidade lá do Museu Paulista, que é em São Paulo. Agora, do lado aqui, ó, as maquetes também servem para mostrar como serão as casas ou apartamentos em construção, depois que estiverem prontos. Na foto aqui é a maquete de um prédio residencial. Um prédio para morar pessoas, morar famílias. Olha que legal, muito bem feitas, né, pessoal? Continuando, que nós vamos estar partindo para a página 133, nós vamos agora pensar um pouquinho sobre a lista que está aqui projetada. Aí você vai me ajudar e eu já vou projetar para vocês os resultados, mas vamos pensar um pouquinho. Vamos observar a lista aqui abaixo e indicar a quantidade que tem de cada item que existe lá na nossa sala de aula.
Quando a gente vai montar uma maquete, é muito importante a gente fazer uma análise das coisas que tem no local ou no ambiente que nós vamos montar essa maquete, que é a construção de miniaturas. Se nós formos montar uma maquete da nossa sala de aula, esse seria o ponto principal. Nós precisamos pensar e escrever quantas paredes tem, quantas carteiras de aluno tem. Então a tia já vai projetar aqui para vocês o resultado e nós vamos pensar juntos, tá bom? Então vamos lá. Parede, pessoal, 4 paredes, ok? Eu tenho 26 carteiras do aluno, que eu tenho 26 alunos. 2 mesas de professor, que seria a minha e da tia Kellen. Uma lousa. 3 armários, seria 2 meus e um da professora de inglês. 2 prateleiras, 6 janelas, uma porta, 2 lixeiras e 5 lâmpadas, tudo bem? Então, vocês podem estar copiando da tia aí, se vocês lembrarem, ótimo, não tem problema. E agora nós vamos para a questão número 2, que pergunta assim: que formato tem a sua sala de aula? Assinale a resposta correta. Retangular, quadrado ou outro? A nossa sala é retangular, tudo bem? Ela é mais comprida do que o quadrado, então ela é retangular. E assim terminamos as páginas 132, 131, 32 e 33, tudo bem? Um beijo!